Paulista, que acho que dá para dizer que é o que acontece em 2024. Acho que o próprio Flamengo deu mostra de que o brasileiro é algo muito longe, muito distante, muito porque... Por conta do que as equipes fazem, né? Por conta do que o Botafogo vem jogando, o Palmeiras, é difícil você tirar uma diferença como essa. Além desse exemplo do São Paulo, tem a questão da eleição. O Flamengo tem eleição no dia 9 de dezembro e a torcida já dava mostras de que a popularidade do Tite não estava muito legal, né? A gente tem até a nossa enquete lá no GE. Globo com a pergunta: você achou justa a demissão do Tite? Sim, 79,76%, não 20,24%. Então isso também é algo que é levado... Não foram os botafoguenses, os corintianos, né? Essa galera que votou não, né? Dá para contextualizar isso também. Isso acaba sendo levado em conta, não só, claro, não estou falando que é só um resultado de enquete que guia os rumos de um clube do tamanho do Flamengo, mas a arquibancada mostrava isso. A gente falou aqui ao longo da última semana no Tá Na Área que o jogo de ida contra o Peñarol já foi visto nas arquibancadas do Maracanã o fim da paciência, né? Se tinha alguém que ainda estava esperando alguma coisa, o resultado e o desempenho do jogo de ida das quartas de final da Libertadores acabou com isso. Sim, com certeza. Quem falou até uma frase que repercutiu bem, o Rizek falou aqui, né, que o Tite, depois de quinta-feira, né, o Tite já estava moralmente demitido, né? Sim. Por conta, ele usa essa expressão, né? E de fato estava, né? Como demonstrou, mesmo a vitória não segurou ele no domingo. A gente pontua que a atuação não foi boa, né? Então também teve esse baque interno. A eleição conta muito, sim, no plano de fundo, assim, né? Você tem uma eleição no clube presidencial. A torcida já comprou o barulho contra o técnico, né? O Maracanã em 2 técnicos. A concorrência é forte? A oposição é forte? É forte. Essa eleição do Flamengo tem tudo para ser a mais disputada aí dos últimos anos. A oposição vem... óbvio que as pesquisas a gente não consegue, cada um encomenda uma pesquisa e diz uma coisa, né? A gente só vai saber mesmo em dezembro. Mas assim, a expectativa é que tem inclusive 4 candidatos. O Dunch, que é o candidato da situação, o BAP, Maurício Gomes de Matos e o Valim. Todos eles, inclusive hoje termina o prazo de inscrição de chapas, já quase todo mundo já inscreveu, vai até 8 da noite. Isso influi, obviamente, você tem ali um contexto, a torcida já está fazendo esse movimento de que não quer, obviamente a gente não pode ignorar a eleição nesse contexto de que a decisão que a diretoria foi tomar. Mas não é só isso, não é só um fator político, assim, um fator eleitoral. Tem o exemplo do Sampaoli, claro, todo mundo que é internamente na Gávea ali, que pedia a saída, tinha esse exemplo do Sampaoli. Cara, ano passado o Sampaoli ficou e não deu certo. Depois de uma chance a mais, digamos assim. Exatamente, né? A chance a mais ali, porque ele o desempenho já tinha sido ruim, já vinha sendo ruim e ele E ali com um adendo de que alguns problemas internos, né, também ali de vestiário, né? Em relação ao Pedro. Teve um cenário bem diferente. Soco na cara, enfim. Não, mas aí só comparando mesmo o desempenho em campo, que já foi ruim. Sim. E vinha sendo ruim do Tite, e o Flamengo não consegue. A Copa do Brasil no ano passado perde, termina o ano zerado, né? E esse ano, por mais que já tenha conquistado o Carioca, se o Flamengo terminar só com o Carioca, o ano vai continuar sendo... tratado como zerado, né? Pelo sarrafo que se colocou o Flamengo nesse momento. Exatamente. E essa opção, todo mundo apostando num fator novo, né? E até assim, o Flamengo em 2006... fez isso, né? Contrata o Ney Franco antes da final da Copa do Brasil. Quando o Mano pede demissão para a chegada do Jaime, foi mais ou menos uma situação parecida que o Mano pediu para sair, Pediu para sair, Mas foi numa reta final de Copa do Brasil também, oitavas de final. Ele classifica nas oitavas de final contra o Cruzeiro. O Cruzeiro era o favorito, elimina o Cruzeiro, mas depois ele sai e o Jaime assume campeão brasileiro daquele ano. A partir das quartas, né? E o Flamengo elimina nas quartas o Botafogo, que era o favorito também no confronto. Enfim, e aí tem a questão da multa baixa, né? O Flamengo que vem pagando muitas multas a treinadores na gestão. Dessa vez vai ser uma multa baixa, porque o Flamengo tem que pagar só 50% do restante do contrato, só faltavam 3 meses de contrato. Então, assim, não era a multa que... Multa baixa nos padrões do futebol, tá? E nos padrões do Flamengo, né? Se a gente falar. Porque é um pouco mais de 3 milhões de reais, assim, mais ou menos. Enfim, tudo isso pesa no contexto de levar essa decisão. E o campo mostra também, né? O que a gente está falando. A gente não consegue nem apontar muito até mudanças, eu acho que, assim, óbvias. Do torcedor chegar e falar, esse jogador está no banco e pede passagem. Eu tenho dificuldade até nisso. O goleiro vai ter que mudar, né? Agora não tem mais essa. Eu acho que o Felipe Luiz... Não que o Matheus Cunha seja o culpado, mas eu acho que você tem o Rossi ali, né, cara? Você não pode abrir mão dele. Eu acho que, inclusive, isso foi... O Tite tentou administrar ali, eu não sei se esse foi o motivo de ter optado por goleiros diferentes, mas O goleiro da Copa do Brasil vinha sendo o Matheus Cunha, né? Agora, ouvindo Noel falar sobre a política, a oposição ela tem um prato muito quente, né? Para trucar aí nessa eleição, que é essa gestão de técnicos horrorosa da gestão do Landim, né? Assim...
São muitas trocas, muitos perfis diferentes de treinadores, independentemente de conquistas ou não, ninguém ficou. Vamos usar aqui o Dorival, que conquistou e também não ficou. E até na época, até entendi o que o Flamengo queria com a mudança de treinador. Concordando ou não, você conseguia entender porque tinha um norte. O time não quer jogar mais dessa forma, eles não consideravam que ser campeão era o suficiente, porque ele queria ter um time mais firme, mais consistente. Essa era a avaliação na época, né? Mas o prato está muito cheio para você trucar ali como moeda de troca entre e sai de treinadores com perfis tão diferentes e o impacto nisso na formação do principal elenco do futebol brasileiro, né? O Flamengo ele não pensa duas vezes para contratar, ele contrata e bons nomes. Agora, olhando aí o perfil de treinadores no mercado, o cenário do futebol brasileiro hoje tá muito pobre para treinadores, assim, com todo respeito aos nossos amigos treinadores aí, mas o Flamengo vai olhar para quê? Ele tem que olhar para quem está em casa mesmo, que, né, no caso é o Felipe Luiz, e eu acho uma decisão correta buscá-lo nesse momento. Eu acho que ele tem uma relação ali de vestiário nesse momento que pode ajudá-lo a cortar alguns caminhos. É um cara jovem, com outras ideias. Ele fala muito sobre o trabalho que ele viveu com o Jorge Jesus no Flamengo. Ele já falou isso várias vezes, qual o treinador que inspirou ele. Um deles foi o Jorge Jesus. Mas eu acho que a questão do Flamengo hoje, ela passa pelo plano tático e passa também pela confiança que esses jogadores não têm, né? Porque são jogadores muito experientes, assim, bons jogadores, mas estão sem confiança nenhuma, assim. Os erros do jogo contra o Atlético ficou muito claro como a falta de confiança foi determinante para a atuação. Claro, com a vitória, mas uma atuação muito ruim. Eu acho que nesse pensamento do Flamengo, projetando, né, o que vem pela frente, assim, acho que tem um ajuste desse sarrafo que a gente fala em relação à cobrança em cima do Flamengo. Eu sei que essa cobrança vem do torcedor. O Flamengo é gigantesco e o torcedor quer ver um Flamengo campeão o tempo todo. E ela vem muito depois do segundo semestre de 2019. Exatamente. Sim, exato, eu ia chegar nesse o período de Jorge Jesus, que não foi nem um treinador que começou aquele ano no clube, né? O Abel, ele chega depois do Abel Braga. É o primeiro técnico da gestão do Landim, não é? É o Abel, isso. O 2019, assim, eu acho que ele é um caso à parte, que eu já falei em outros programas, assim, eu vejo esse 2019 hoje atrapalhando muito o Flamengo. Ele atrapalha o trabalho que qualquer pessoa quer desempenhar lá, ele atrapalha a visão de futebol que o torcedor espera também, é uma visão um pouco deturpada da realidade. Hoje a gente tem outros clubes no Brasil que vão disputar títulos com o Flamengo de igual para igual, então o Flamengo não tem a soberania de 2019 mais, vai perder jogos, vai ser eliminado numa semifinal, vai perder finais. É natural. Ontem, ouvindo na transmissão o Maracanã inteiro gritando time sem vergonha, e eu acho que é o fórum do torcedor, e protestando lá sem nenhuma violência, está tudo certo, mas assim, é um time sem vergonha mesmo, gente. É de fato um time sem vergonha, não atingiu os objetivos, não está jogando um bom futebol, mas poxa vida, será que a comissão técnica do Tite é uma comissão que não tem responsabilidade com o Flamengo? Eu acho que tem. Tá aí a imagem em alto e bom tom para todo mundo ouvir. E xingamentos em cima do Tite. Eu sei que essa foi a maneira de expressar o descontentamento com o que estava acontecendo em campo, né? É o grito que todo mundo sabe cantar, então é fácil para expressar, né? O torcedor queria expressar como ele estava insatisfeito. Tá certo expressar, mas será que de fato isso tem que ser levado ao pé da letra? É uma vergonha o Flamengo não conseguir ser campeão de uma Libertadores no ano? Ele não foi eliminado lá na primeira fase. Né? Eu acho que assim... Como foi em algumas ocasiões, exato, né? Um passado recente. Na vida de um clube. O que o torcedor, o que tem que se esperar é assim, de um Flamengo com uma gestão responsável, que consiga planejar uma ideia de futebol que ele quer atingir. Isso não vai acontecer em 6 meses de trabalho, nem em 8 meses de trabalho de um treinador. Geralmente, o caso à parte é Jorge Jesus, mas geralmente precisa de tempo para realmente a gente ver isso acontecer e ser consolidado como uma marca do Flamengo. É mais ou menos o que acontece no Palmeiras. Agora, hoje a gente está lidando numa mudança muito brusca em termos do futebol brasileiro, onde a gente vê a SAF chegando, equipes com investimento alto, podendo montar times competitivos de verdade, com outros clubes que estão começando a se antenar em relação às suas contas, sendo administrados de uma forma muito mais responsável, contando com profissionalismo na hora de contratar. Então, sim, tem times que estão bem atrasados nesse processo, mas tem times que se antenaram e vão apresentar futebol competitivo, sim, e vão brigar de igual para igual com o Flamengo. Faz parte do futebol, isso vai engrandecer o futebol, isso vai tornar as conquistas do Flamengo ainda mais complicadas, mais difíceis. Sim. Como vai ficar para o Botafogo, como vai ficar para o Palmeiras, como vai ficar para o Fortaleza. Estou citando aí quem está mais na disputa. Né? Por que a gente está vendo um Grêmio e um Corinthians, por exemplo, lutando para não cair?
porque estão atrasados nesse processo. O futebol vai começar a separar o joio do trigo dessa maneira. Mas eu não consigo ver por que é uma vergonha tão grande, por que é tão lastimável assim o Flamengo perder uma semifinal, ser eliminado numa reta final de campeonato. Acho que esse sarrafo também tem que ser ajustado. E essa visão está deturpada por causa de 2019. Eu acho que isso só vai acabar o dia que Jorge Jesus voltar. Esse dia pode não acontecer. Pode não acontecer. Acho difícil que ele queira voltar, porque ele sabe que repetir aquele 2019 é praticamente impossível. A carreira dele mostra isso. Acho que o trabalho de grande destaque dele talvez seja no Flamengo. Eu concordo. Eu acho que assim, o nível de exigência para um clube brasileiro, e a gente não está num país onde se assemelha à Espanha, por exemplo, que você tem uma divisão entre poucos clubes, então a gente tem ciclos de protagonismo, né, nas últimas décadas, enfim, isso vai mudando muito. O próprio Palmeiras, há pouco mais de uma década, estava na segunda divisão e naquele momento o Cruzeiro era protagonista. Enfim, isso muda no futebol brasileiro, são muitos clubes grandes, tradicionais que a gente tem aqui. Eu concordo que não dá para exigir título todo ano, mas não dá para dizer também que, por outro lado, o que frustra é não brigar. Por exemplo, o Flamengo não está numa briga real por título brasileiro. Por exemplo, o Flamengo não foi eliminado da Libertadores por um clube favorito ao título da Libertadores. Mas o Peñarol é gigantesco. Não, sim, mas o time do Peñarol hoje está num patamar muito abaixo, assim como estava o Olímpia no ano passado. Porque o Flamengo investe, né? Sim, então a gente imagina, poxa, está investindo tanto assim, trouxe o De La Cruz, que, na minha visão, melhor segundo volante da América do Sul. Sim, teve um ótimo Uruguai começo joga como de terceiro homem, temporada, mas enfim... Para mim, é o melhor volante que tem em atividade aqui na América do Sul. Agora ele está com uma queda técnica, mas no momento que o Flamengo contratou era isso. Então, sim, é óbvio que tem. Todo esse material humano foi dado nas mãos do Tite. E não estou dizendo aqui que o Tite, então, deveria permanecer no Flamengo. Mas eu acho que, assim, um pouco de calma. Eu vi um protesto à torcida do Palmeiras, parte da torcida do Palmeiras, porque o Palmeiras perdeu a semifinal para o Boca Juniors ano passado, da Libertadores. Poxa, tem a obrigação de chegar lá e ser campeão. O torcedor pode desejar isso, é claro que ele vai desejar, é claro que ele vai desejar que o Flamengo seja campeão de tudo. E o Flamengo é gigante, eu sei que tem a ver com tudo que envolve o Flamengo. Mas eu acho que, sabe, tá um pouquinho fora do tom. Acho que as coisas estão um pouquinho fora do tom. Mas ajustar essa expectativa em relação ao Flamengo só vai acontecer se Jorge Jesus voltar. E só para fazer um comparativo, Noel, por exemplo, o Palmeiras, que é o outro protagonista recente do futebol brasileiro, ele pode ter um fim de ano sem títulos. Claro que está na briga pelo brasileiro, mas o Botafogo também joga muita bola e hoje é líder. Mas o Palmeiras, ele desempenha um bom futebol em alguns momentos, claro que oscila, mas ele foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, pelo Botafogo na Libertadores. Então, por adversários diretos. E está na briga do brasileiro, provavelmente vai ficar nessa briga até o fim. Então, acho que tem essa diferença também de... Claro que você pode terminar um ano sem grandes títulos. Lembrando que o Palmeiras também já conquistou o estadual em 2024, mas para o torcedor, nesse momento, é muito pouco. Mas a questão vai além disso, né? Além de não conquistar títulos, é de não ter um time que, na prática, é confiável para esses momentos. Né? Uma coisa é você perder um jogo que você tá ali se defendendo, sobra uma bola, faz 1-0, mas você vai, finaliza, o goleiro, o adversário fecha o gol. Não é o que acontece com o Flamengo, né? O Flamengo, assim, é aquilo que a Jéssica falou no começo. O repertório do time é muito limitado, com desfalques ou sem desfalques. A defesa, por exemplo, é uma defesa excelente. Você tem Fabrício Bruno, você tem Léo Pereira, você trouxe Léo Ortiz, você tem o Rossi goleiro. O Davi trouxe Luiz o Alexandro, tem uma quarta opção na defesa. Trouxe o Alexandro, assim, tem... Pulgar na cabeça de área, se o Pulgar não está bem, você tem outras alternativas, você tem muito jogador bom. Então, acho que a falta de repertório, acho que o torcedor ele também ficou frustrado por não ser um time confiável. Então, acho que tem várias formas de você perder campeonatos, né? De ser eliminado, de ser desclassificado em fases precoces. O jogo contra o Peñarol, jogando no Maracanã, com todo respeito ao Peñarol, mas era pro Flamengo jogar com cara de Flamengo, né? Não dá para jogar daquele jeito, assim. Tanto que mesmo com a classificação do Peñarol, quando a gente vai projetar essa semifinal, a gente imagina o Botafogo sobrando no confronto, porque pelo que o Botafogo está fazendo, pelo assim, que a gente viu do Peñarol e pelo que o Botafogo do Arthur Jorge está jogando. O flamenguista está tão desconfiado do time que no confronto com o Corinthians, que está na zona de rebaixamento, mesmo sendo um torneio de mata-mata, outro aspecto, que vai jogar com o time, muito provavelmente time reserva, ele não está confiante, ele não estava confiante. E isso é muito sintomático, cara. Isso é muito sintomático. Então, acho que tem formas e formas de perder campeonato. E as formas que o Flamengo tem perdido no ano passado e nesse ano diz muito sobre esse elenco. Só que aí também tem uma outra coisa. Trocou o treinador de novo, tem a questão política, mas os jogadores também precisam se apresentar, né, gente? Pô, não dá para chegar em outubro e ter jogador fora de forma.
Ah, por quê? Ah, por isso, porque aquilo, porque não demorou para treinar, porque não tinha oportunidade. Que isso? É a quinta série? É o adolescente? Não dá para ser adolescente mais, tem que ser responsável. Tem que chamar responsabilidade. Não dá para o jogador, ele não está 100% fisicamente. Tem que jogar bola, gente. Tem que estar ali 100%, porque a oportunidade vai chegar e o cara tem que estar bem. Sendo ídolo ou não, a gente tá vendo aí a imagem do Gabigol, o cara tem que estar bem, não dá, porque a responsabilidade sempre cai no técnico. É muito mais fácil você mandar o treinador embora do que mandar um jogador. Mas aí chega em outubro, nessa altura da temporada, que o time tá precisando da resposta, aí tem jogador que tá mal fisicamente? Enfim, eu nem sei se tá comprovado isso, mas fica nítido que faltou um pouco, faltou cobrança de elenco também. Diga, não, eu te interrompi. Não, eu só concordo com vocês todos, inclusive a forma, o desempenho é o que mais pesou. O Flamengo fez poucos jogos, assim, que o torcedor falava, caraca, esse jogo me representou, né? A gente lembra... O último talvez tenha sido contra o Palmeiras, na Copa do Brasil, jogo de ida. Com vitória, sim. Mas eu pontuaria também o empate com o Vasco. Com o Vasco, verdade. O desempenho foi muito bom. Aí ele amassa o Vasco o jogo inteiro e toma um gol no finalzinho, né? O resultado ele não veio, mas o desempenho foi bom. Mas você pegar, teve o Flamengo e Vasco também do 6-1. Sim. Que também foi um jogo muito bom. Mas agora eu não lembro se o do Palmeiras veio antes ou depois do 6-1. Depois, né? Então foi o último com vitória, a gente pode dizer assim. Mas em relação ao que a Jéssica estava falando, né? De que o Flamengo não vai repetir o que foi 2019. Isso é até uma visão interna do Flamengo mesmo, sabe? O próprio Landim já deu entrevistas falando isso. O futebol mudou o que a gente tem hoje em relação a 19. 19 se jogava de uma forma, o Jorge Jesus chegou, implementou uma forma inovadora, o time sobrava. E era nítido isso, o time sobrava em campo em relação aos demais. Hoje em dia não, tá todo mundo jogando muito parecido. O cenário do futebol brasileiro mudou, né? Exatamente, o cenário do futebol brasileiro mudou em relação a parte tática, física e tudo mais. Mais times competindo. Mais times competindo. E não só a parte tática, se você vê o poderio financeiro que o Flamengo tem de contratar. O Flamengo vai e contrata quem quer. Até isso, o Flamengo está ganhando muito concorrência com as SAFs. Só a gente lembrar que o Flamengo tentou a contratação do Luiz Henrique. E perdeu para o Botafogo. O Botafogo é que conseguiu contratar. Então, assim, o Flamengo aumentou essa concorrência dele, não só dentro de campo, como fora de campo também. Não, eu contextualizei, inclusive. A questão minha é realmente quando você cai pro Penharol. O Santos quando não você foi tem o dificuldade vice-campeão no brasileiro grupo. de 19? Não foi o Santos, o vice-brasileiro com o São Paulo? O Palmeiras ficou na briga durante mas olha um bom só, tempo. olha quanta coisa aconteceu de lá pra cá com o Santos e olha o que aconteceu com o Flamengo de lá pra cá, pra você ver. Quando a gente fala assim, tem mais times competindo, é financeiramente mesmo, né? Tem mais time organizado pra competir com o Flamengo hoje. Vamos dar uma olhada nos números do Tite, então, porque são números até que se você pegar um recorte, né, sem olhar, sem acompanhar os jogos, né, a gente tem ali 68 jogos, 41 vitórias, 11 empates e 16 derrotas, 65,7% de aproveitamento e um título, que é o título do Campeonato Carioca, na final contra o Nova Iguaçu. E é isso, é um primeiro semestre que dava mostras de que, claro, o Tite está no Flamengo desde o fim do ano passado e até brigou em certo momento ali para ser campeão brasileiro, porque teve oportunidade, acho que tem uma boa vitória já sob o comando do Tite contra o próprio Palmeiras, que foi o campeão brasileiro de 2023 no Maracanã, um 3-0 onde o Flamengo passou o carro por cima do Palmeiras, mas depois perdeu pontos e saiu dessa briga, né? Não ficou com o título brasileiro, mas enfim, a gente fala mais desse primeiro semestre de 2024 que vinha dando boas esperanças, né? Mas aí pode ser um pouco até de um choque de realidade por terem sido adversários de outro nível, né, de Campeonato Carioca, quando você pega um começo de Campeonato Carioca. Acho que até mesmo eu poderia falar da Libertadores num grupo tranquilo, mas nem foi tranquilo no fim das contas para o Flamengo, né? A gente imaginava o Flamengo sobrando na fase de grupos. Dá para contextualizar isso também, Jéssica? Eu acho que está acontecendo um choque com muitos clubes e acontece com o Flamengo também na parte física, na lógica da construção do elenco, pensando na parte física. Quem está conseguindo sustentar o padrão de jogo tático que o futebol de hoje pede de alta intensidade são os times que pensaram o elenco em jogadores mais físicos. O Botafogo, o Fortaleza, por exemplo. O próprio Palmeiras é um time que pensa, é um clube que sempre pensou no aspecto físico dos seus jogadores. O Abel cobra muito essa postura de recuperação de bola o tempo todo, então os jogadores fisicamente precisam aguentar esse jogo. O Flamengo tentou manter o seu DNA de jogadores mais técnicos, que sabem ter a qualidade a seu favor, como prioridade na leitura do jogador, no mapeamento do jogador, ter qualidade técnica em primeiro lugar e o físico acompanhando o máximo possível. Esses jogadores são os mais caros que tem no mercado, né? Quando você quer um jogador bom em todos os aspectos, mais caro fica ainda esse jogador no mercado. Mas o Flamengo tentou olhar por esse lado. Só que aí entram diversos fatores. O estilo de jogo do treinador, não falo do Tite específico, mas dos treinadores do futebol brasileiro, que é que eles vão querer em campo. Além disso, o nosso calendário. Então, o calendário impacta demais também e eu acho que isso precisa estar na cabeça dos gestores na montagem dos seus grupos, pensando no ano que vem.
porque esse calendário vai ficando cada vez pior, então o aspecto físico, ao meu ver hoje, ele precisa ser uma prioridade antes até do aspecto técnico do jogador na hora de contratar. Tudo isso faz com que impacte ao longo do tempo. O Flamengo sofreu com muitas lesões, algumas lesões por batidas, né, por impacto, algumas lesões físicas, isso pode ter pode ter a ver com a metodologia de treino, pode ter a ver com a característica de cada jogador, pode ter a ver com o que o futebol está pedindo hoje. Então, são aspectos que atrapalharam o trabalho do Tite também. Atrapalharam sem dúvida alguma. A gente vê o Flamengo em campo, o Flamengo está cansado. É um Flamengo que não consegue desempenhar aquilo que se imagina. Tem a ideia do treinador que talvez trava um pouco o jogador? Tem, eu concordo, essa é a minha crítica em cima do trabalho do Tite, mas tem também os jogadores que a gente percebe que não estão conseguindo correr aquilo que eles querem. Eu não falo de forma física, porque eles estão na forma física, mas são jogadores cansados. Teve a última parada da data FIFA, o Flamengo voltou no jogo contra o Bahia, se não me engano. Jogou bem, né? Jogou bem pra caramba, correu muito. Só que no jogo seguinte já estava cansado, não dá tempo de recuperar. Então, acho que esse olhar precisa estar um pouquinho mais afinado. Primeiro, dos comandantes dos clubes na hora de aprovar esse calendário e também na hora de montar o grupo. São escolhas que você vai ter que fazer. As equipes que têm mais capacidade física no seu grupo estão conseguindo sustentar por mais tempo um desempenho bom. Não adianta, campeonato de pontos corridos, por exemplo, precisa ter um desempenho ao longo da temporada inteira. O Flamengo está custando agora, né? E não é só o Flamengo, né? Se a gente olhar para o próprio Botafogo, está começando a cansar na segunda... contra o Grêmio no fim de semana, no sábado. E está começando a cansar no segundo tempo dos jogos. Né? Talvez tenha faltado, Ana, alguma estratégia diferente para você equilibrar essa questão do calendário. O Tite falava muito nas entrevistas coletivas sobre o calendário. É um tema muito abordado por ele, até nas perguntas também. E é algo que a gente sempre vai falar. A gente vai falar ainda hoje no Tá Na Área como o calendário é complexo, porque a gente tem mudança de data de uma semifinal de Copa do Brasil, enfim. Só que a gente vê, por exemplo, o Botafogo conseguindo lidar melhor. Tudo bem que o Botafogo caiu antes na Copa do Brasil, mas é um time que vai poupando, joga meio a meio, digamos assim, contra o Grêmio. Não foi um time totalmente reserva, até na rodada anterior do Campeonato Brasileiro também. Mas tá sentindo, o Botafogo está sentindo. Começa a sentir, mas não tem momentos tão ruins quanto esse Flamengo, Porque talvez. o reserva do Botafogo entra na mesma pegada do time titular. Talvez tenha mais equilíbrio o elenco. Por exemplo, ele tem 4 opções para a lateral esquerda. Então, assim, né, tem o Cuiabano que tá fora, mas tem o Alex Telles, que é o titular, joga o Marçal. Ele tem 4 possibilidades para o meio campo. Ele jogou com o Danilo Barbosa e o Tietê, ele deixou fora o Marlon Freitas e o Gregory. Tem jogador que ainda nem retornou. Não existe uma distância tão grande também, né? Acho que o Flamengo tem algumas peças insubstituíveis, digamos assim, o próprio Arrascaeta. Sabe o que eu acho, o Bené? Pedro, é verdade. Não, eu acho que também um pouco do trabalho do Arthur Jorge, que é muito bom, né? Ele tem muito repertório. O time não joga de uma forma só, assim. Ele consegue fazer o Almada e o Savarino jogarem de formas diferentes. Se um é titular e o outro não, eles rendem da mesma forma. Se os dois jogam juntos, ele dá um outro tom. Os atacantes também, o time de atacantes resolve bem, joga diferente. O Luiz Henrique joga de um jeito, com o Tiquinho joga do outro, com o Igor Jesus joga do outro, com o Matheus Martins joga de outro. Então, assim, eu acho que tem um pouco do repertório do treinador, que eu acho que o Tite não conseguiu colocar isso no Flamengo pelo estilo dele. Gente, se a gente for lembrar da seleção brasileira, o Tite resistiu horrores para jogar com pontas, né? Sim. Poxa, a gente falava tanto do Vinícius Júnior, quando que vão jogar os meninos, né? A frase Muda do Galvão. pra Copa do Mundo. A frase famosa do Galvão, põe os moleques, Tite, que era o Rafinha e o Vinícius Júnior. Ele resistiu, porque ele queria jogar com um meio campo mais reforçado, com Fred, Casimiro e outros jogadores, assim, ele é esse perfil. Então eu acho que isso faltou pra ele, assim, claro que a gente fala, faltou alternativa? Faltou entender que o time tinha que jogar de outra forma. Eu acho que a grande contribuição tática que o Tite trouxe para o Flamengo desse ano foi a movimentação do Gerson. Lá naquele jogo contra o Red Bull Bragantino em Bragança, que o primeiro tempo foi horroroso, e aí no segundo ele faz um ajustezinho no posicionamento, o Gerson estava voltando de lesão daquela doença dele, né? E aí ele estava retomando o ritmo, mas ele entrou bem. O Gerson, acho que foi o principal jogador da gestão do Tite. Principal, assim, foi o que não se omitiu e o que conseguiu entregar no maior período nesse um ano. Tiveram outros jogadores bem, como foi o De La Cruz no começo, o Léo Ortiz também foi importante, mas o mais regular da era Tite foi o Gerson. Só que nesse momento, quando o time está cansado, tem muitos desfalques, aí falta a mão do especialista, né? Aquela propaganda antiga, falta o dedo do especialista, e eu acho que nisso o Tite não conseguiu entregar. E aí eu acho que fica um pouco da crítica em relação ao trabalho dele, mas não me surpreende, porque ele já
vinha trazendo isso para o ambiente de seleção. Só um detalhe rápido, assim, é uma viagem aqui, tá, gente? Bem viagem mesmo. A gente olha o número de aproveitamento. Não vou comparar o Flamengo com nenhum time do mundo, mas imagina no campeonato inglês, termina a temporada, sei lá, do Arsenal, com esse aproveitamento. Será que o Arsenal quer mandar ele embora? Entendeu? Os números, né? Os números, a nossa assim... cultura é muito maluca. Eu não tô falando que não tem mandado embora, não, gente. Eu concordei com a demissão, mas a nossa cultura é muito louca, cara. O retrato só dos números, ele pode mostrar outra Mas coisa. eu Noel, só para me despedir do Noel, a gente vai falar mais sobre essa situação do Flamengo, sobre essa mudança. Ainda dentro desse Tá Na Área, a gente vai falar sobre projeções, né, para o começo de era do Felipe Luiz, né, como técnico do Flamengo, vai ser apresentado amanhã. Mas a gente tem, eu estava olhando os números aqui, até para a gente comparar, até uma pergunta para te fazer antes de me despedir da gente para o intervalo. Esses técnicos pós-Jorge Jesus, a gente tem o período de cada um. Domenech, 3 meses, Ceni, 8, Renato, 5, Paulo Souza, 5, Dorival, 6, Vitor Pereira, 4 e Sampaoli, 5 meses. O segredo são 6 meses. O Dorival, 6 meses, título. O Jorge Jesus, 6 meses, título. Talvez o peso histórico do Tite tenha segurado ele até, digamos, entre aspas, tá? Porque aí é a opinião de cada um, além da conta, porque foge de um padrão. Foge. Quando as coisas não deram certo, e até quando deram certo, que é a questão do Dorival, será que o peso histórico do Tite de ser um treinador de seleção brasileira, de bom trabalho, como eu disse, na seleção brasileira, claro, a gente quer o título da Copa do Mundo, mas também é outro sarrafo que a gente coloca muito acima da média, né? Mas talvez tenha pesado esse histórico, esse currículo do Tite, também de campeão brasileiro, mundial, Libertadores pelo Corinthians. Olha, quando o Flamengo contrata o Tite, ele já contrata um técnico, assim, vamos contratar um técnico que vai te dar caixa, vai te dar cancha ali pra você. Você não vai mandar, dificilmente você contrata o Tite pensando que você vai mandar ele embora um dia, né? Com certeza tem esse lado, mas assim, o Flamengo oscilou, mas muito aqui da Copa América pra cá, né? Mais nesse segundo semestre. Então assim, ele foi eliminado... Ele já tinha uns 8, 9 meses. E ele foi eliminado na Libertadores semana passada. Então assim, não dá pra gente também atribuir isso a simplesmente o Tite ser um técnico do tamanho que é, tá? Porque de repente ele poderia até segurar até o final do ano. Sim. E aí não segurou, né? E aí mudou. E um negócio que eu queria até perguntar para vocês de curiosidade, vocês estavam falando do aproveitamento dele. Vocês acham que dos 10 técnicos do Flamengo, o Tite, esse aproveitamento, ele tá em qual ranqueada ali? Vocês chutariam o quê? Faz um bola quadrada agora, pô. Cara, o Dorival foi campeão, né? Desses 8. Eu acho que segundo. Você acha que segundo? Estaria terceiro. Eita, eu tô considerando até desde o Abel Braga, tá? Todos os 10 técnicos da gestão. Tá. De aproveitamento? De aproveitamento. Eu acho que deve estar o quê? Em sétimo. Quase, tá em sexto lugar. Imaginei isso. À frente dele teve Paulo Souza, Dorival, Abel Braga, Renato Gaúcho e Jorge Jesus. Na ordem escalonada. Em aproveitamento. Em aproveitamento. Eu fui